Vocês sentiram minha falta? Sentiram? Vou deixar vocês refletirem um pouco enquanto estou aqui contemplando este lindo lugar. Bom, e não é para tanto, né? Estamos aqui, Parque de Pituaçu, Salvador, Bahia, Brasil. Esse parque estava há um bom tempo em reforma. E olha como está a configuração dele. A trilha bem planeada, arrumadinha, perfeito. Foi liberada aí um dia antes, né? Aqui hoje é feriado aqui do 2 de julho, Independência da Bahia. Estou aproveitando esse pedal do feriado aqui para estar aqui. A expectativa era mais ou menos de que encontrasse o grupo de pedal aqui deste grupo aqui da capital baiana, mas eles meio que se atrasaram. Aí deixei um recado dizendo que eu vou estar aqui andando devagar, eles que me encontrem aqui dentro. São 21 km de extensão, né? De pista, né? Daqui, né? Também tem trilha técnica, mas hoje não vou fazer trilha técnica porque eu também estou com mais duas câmeras aqui, uma no peito aqui que vocês vejam e outra no guidão. E é isso, né? Vamos aqui aproveitar aqui esse lugar maravilhoso, onde já fiz corrida, onde já pedalei, onde minha esposa se acidentou, né? E depois não pedalou mais. Aí é uma outra história. E é isso, vamos embora. Há lugares que nunca pertencem ao espaço, elas pertencem ao tempo. Existem lugares que guardam lembranças, encontros, despedidas, primeiras pedaladas, corridas silenciosas ao amanhecer, piqueniques de domingo, risadas de crianças e o simples privilégio de respirar. Em Salvador existe um lugar assim, no coração da maior capital do Nordeste brasileiro, cercado por avenidas movimentadas, bairros populosos e pelo ritmo acelerado de uma metrópole que nunca parece descansar, resiste um espaço raro da Mata Atlântica, um lugar onde o vento fala mais baixo, onde a água calma, onde os pássaros ainda conseguem competir com o barulho dos automóveis. Sim, esse lugar chama-se Parque Metropolitano de Pituaçu. Durante muito tempo, ele permaneceu em silêncio. Foram anos em que seus visitantes observavam gradualmente o desgaste provocado pelo tempo. A ciclovia apresentava rachaduras, a terra já não oferecia conforto. Algumas áreas encontravam-se interditadas, equipamentos envelheciam. A vegetação seguia exuberante, mas a infraestrutura deixava de acompanhar a importância daquele patrimônio ambiental. Quem costumava pedalar por aqui conhecia cada imperfeição do percurso, sabia exatamente onde reduzir a velocidade, onde a chuva formava poças, onde a iluminação já não era suficiente. Mesmo assim, ninguém deixava de amar Pituaçu, porque alguns lugares continuam especiais mesmo quando envelhecem. Talvez justamente por isso. Então veio a espera. Uma espera longa. Pacientes meses transformaram-se em anos. Tapumes surgiram. Máquinas ocuparam espaços antes dominados pelos corredores e ciclistas. O som dos pneus sobre a terra foi substituído pelo barulho das obras. Quem passava pelos portões imaginava quando chegaria novamente o dia de percorrer estes caminhos. E esse dia chegou. 1º de julho de 2026. Uma data que entrou para a história recente de Salvador. Talvez bem mais que o feriado que hoje. O dia seguinte, mais do que uma entrega de uma obra pública, foi o reencontro de uma cidade em de seus lugares mais queridos. Após um amplo processo de requalificação, Pituaçu renasceu. Não como um parque completamente diferente, mas como aquilo que sempre deveria ter sido. Mais acessível, mais seguro, mais acolhedor, mais bonito.
mais preparado para receber quem chega de bicicleta, quem chega caminhando, quem chega correndo, ou simplesmente quem deseja passar por algumas horas respirando natureza. A nova ciclovia voltou a desenhar seu contorno ao redor da lagoa. 15 quilômetros praticamente contínuos de curvas suaves, sombra abundante e contato permanente com a vegetação. Para muitos ciclistas, não existe outro percurso semelhante em Salvador. Ali não importa o ritmo. Alguns treinam para competições, outros apenas passeiam. Há quem compete uma volta, há quem faça duas. Há quem transforme o parque em uma jornada de 20 quilômetros, 21 quilômetros ou ainda mais, apenas repetindo o percurso enquanto observa como a paisagem muda a cada paisagem. Porque Pituaçu nunca é exatamente igual. A luz muda, o vento muda, as nuvens mudam, os sons mudam. Até a lagoa parece sumir novas cores conforme as horas passam. No início da manhã, tudo ganha tons dourados. No fim da tarde, a água transforma-se em um enorme espelho refletindo o céu da Bahia. E esses dois momentos exigem uma cidade inteira passando ao redor. Mas curiosamente aqui de dentro, ela parece distante. É quase difícil acreditar que estamos numa metrópole de milhões de habitantes. A floresta consegue esconder a cidade. E talvez seja o maior milagre de Pituaçu. Não é apenas um parque, é um refúgio, um intervalo. É um lugar onde Salvador diminui o ritmo para respirar. Quem visita pela primeira vez costuma se surpreender. Os turistas imaginam encontrar alguma lagoa, descobrem uma floresta. Os viajantes esperam uma área de lazer e encontram um santuário ecológico. Os fotógrafos procuram belas paisagens, encontram dezenas delas. Os ciclistas chegam para um treino rápido, acabam ficando por horas, porque ali existe algo difícil de explicar. Há lugares que convidam você a passar. Pituaçu convida você a ficar. Talvez seja o perfume úmido da mata, talvez o canto constante das aves, talvez o reflexo das árvores sobre a água, ou talvez seja apenas a sensação de que por alguns quilômetros o mundo desacelera. Bom, neste documentário, o Mini, vamos percorrer cada curva desse parque, vamos descobrir a sua história, vamos conhecer seus animais, sua vegetação, lagoa, obras de arte, trilhas, memórias, e entender por que milhares de pessoas consideram este o melhor lugar para pedalar em Salvador. Venha com a sua bicicleta, apenas caminhe ao nosso lado. A nossa viagem está apenas começando. À nossa frente existe uma estrada muito diferente. Ela não liga cidades, ela liga pessoas à natureza. E poucas estradas fazem disso tão bem quanto aquela contorna a lagoa de Pituaçu. São um pouco de horas de 7 da manhã. Salvador já despertou lentamente. Os primeiros ônibus estão cruzando as avenidas. As praias ainda pertencem aos pescadores. E sobre a copa das árvores de Pituaçu, os primeiros raios de sol começam a desenhar feixes dourados que atravessam a mata. É nesse instante que muitos dizem existir a natureza, a verdadeira alma do parque. Não tem pressa, buzinas, semáforos. Existe apenas o som dos pneus deslizando suavemente sobre o novo ou a nova terra. Respire profundamente. Nossa viagem está começando. Bem-vindos ao Parque Metropolitano de Pituaçu. Logo na entrada percebe que algo mudou. A revitalização devolveu dignidade principal ao Parque Urbano da Bahia. O piso convida a caminhada. A sinalização tornou-se clara. As áreas de convivência voltaram a receber visitantes. O bicicletário moderno, capaz de acomodar centenas de bicicletas, simboliza uma mudança importante. Aqui a bicicleta deixou de ser apenas um veículo de lazer, ela passou a ser a protagonista. Para quem chega pedalando desde bairros desses como Boca do Rio, Patamares, Piatãs, Tiep, Imbuí, Costa Azul, até mesmo do Rio Vermelho, entrar em Pituaçu é como atravessar um portal invisível. De um lado a cidade, do outro a natureza. E basta percorrer alguns metros para que o cheiro do asfalto quente seja substituído pelo perfume da terra úmida.
À esquerda, enormes árvores formam um túnel verde. À direita, pequenas clareiras deixam entrever a lagoa. Os primeiros quilômetros são suaves, quase planos, ideais para aquecer as pernas, mas o corpo logo percebe que este não é apenas um percurso esportivo. É um convite à contemplação. Cada curva parece esconder uma nova paisagem. As árvores mudam de espécie, as sombras mudam de destino, os sons mudam de intensidade. É impossível não diminuir a velocidade. O ciclista experiente sabe que Pituaçu não é um lugar para recordes, é um lugar para memórias. E logo surgem os primeiros moradores da floresta. Um bem-te-vi anuncia amanhecer, um casal de sabiá entre os galhos, as maritacas cruzam o céu em bandos barulhentos, um gavião observa silenciosamente. No chão da mata, pequenos lagartos desaparecem entre as folhas, filhotes de tamanduá no barranco, antes mesmo que alguém consiga fotografá-los. Quem olha apenas para a ciclovia perde metade da viagem. Olhe para todos os lados, não deixe de contemplar o que você anda encontrando aqui, não é? Muitas vezes a gente acaba se passando, né, por lugares assim, para visitar lugares. A gente sempre reclama, né, da falta de alguns lugares assim desse porte. E que hora boa para ter voltado aí esse parque aí a funcionar. Daqui a pouco aí vou no segundo trecho aqui, no quilômetro 14, para dar mais uma parada aí para a gente conversar um pouco mais. Só tem uma coisa a dizer para você, ó. Tô aqui fazendo meu destino aqui cá dentro do Parque de Pituaçu da capital baiana. Tô vendo aqui um pessoal aqui mandando pedalar aqui. Olha o povo aí, olha o público aí. O negócio inaugurou aqui, o pessoal já tá metendo da marcha aqui já. Segundo dia aqui de inauguração. É reinauguração, né, do nosso parque. É isso aí. À medida em que avançamos, a lagoa começa a aparecer por completo. Seu espelho d'água muda de cor conforme o céu. Às vezes verde, às vezes azul, às vezes cinza. Esses dias sem vento torna-se um espelho natural. As árvores parecem crescer duas vezes, uma na terra, outra refletida na água. É um cenário que muda a cada minuto. Como não estava nela, não pude contemplar muito bem. Poucos metros adiante surge um dos locais preferidos dos fotógrafos. Um pequeno recuo da ciclovia parece contemplar quase toda a extensão. Muitos param, apenas respiram, outros ajustam a câmera. Há quem faça silêncio por alguns minutos, e existe uma razão para isso. A paisagem pede respeito. Enquanto seguimos pedalando, vale lembrar que isso aqui não surgiu por acaso. Nasceu de uma construção de uma barragem ainda no período colonial, transformando o vale em um grande reservatório de água doce. Com o passar dos séculos, a natureza tomou conta das margens, formando dos mais fragmentos da Mata Atlântica urbana do Brasil. Ela regula a lagoa, um microclima da região. Tem inúmeras espécies de peixes, habitat para aves migratórias, alimenta uma cadeia ecológica que permanece viva, mesmo cercada por bairros densamente urbanizados. Enquanto muitos enxergam apenas beleza, os biólogos enxergam resistência. Cada árvore preservada representa décadas de crescimento. Cada árvore encontrada aqui demonstra que ainda existe equilíbrio ecológico. Cada metro quadrado de floresta ajuda Salvador a respirar. E talvez seja por isso que Pituaçu é muito especial. Ela não é apenas um parque bonito, ele é necessário. Continuando a nossa volta, o movimento vai aumentando. De quê? De mais árvores. Você vai encontrar algumas pessoas, casais, corredores, mais ciclistas, outros felizes, outros contentes, outros mais que satisfeitos. Satisfeitos, contentes e felizes por estar ali, esperando por um momento em que o tempo se recusa a andar depressa. Curiosamente, quase todos sorriem ao se cruzar. É uma espécie de pacto silencioso dentro do parque.
Desconhecidos costumam se cumprimentar. Um bom dia virou obrigatório. Talvez a natureza lembre as pessoas que todos pertencemos ao mesmo lugar. Porque o turista que visita Salvador, Pituaçu revela uma face diferente total da cidade. Quem conhece, por exemplo, Pelourinho, Farol da Barra ou as praias, imagina uma capital feita apenas de mar. Mas Salvador também possui floresta, possui água doce, possui trilhas, possui biodiversidade, possui silêncio. E isso surpreende visitantes do mundo inteiro. À medida que avançamos nos primeiros tantos quilômetros, percebe-se que o parque oferece uma experiência rara. É possível pedalar longas distâncias sem enfrentar cruzamentos urbanos, sem disputar espaço com automóveis, sem interrupções constantes. Para muitos cicloturistas que chegam à Bahia vindo de outras regiões do Brasil, essa volta torna-se quase obrigatória antes de seguir viagem pelo litoral. É uma forma de conhecer Salvador em outro ritmo, mais humano, mais calmo, mais verdadeiro. Quando completamos os primeiros quilômetros, algo curioso acontece. O corpo já encontrou seu ritmo, a respiração já tornou-se leve, todas as preocupações ficaram para trás. Sem perceber, você já não está apenas visitando Pituaçu, você já está fazendo parte dele. Mas esta foi apenas a primeira etapa. Ainda tem trilhas escondidas, mirantes, obras de arte, histórias centenárias, animais discretos e paisagens que poucos visitantes conhecem. Bom, só tenho a dizer uma coisa. Eu espero não passar depressa por aqui. Se tem quem ande muito depressa, que ande. Eu só quero apenas andar devagar e contemplar. Primeiro terço do quilômetro de 21 quilômetros aí completados. Para contemplar isso aqui, ó. Cada pedalada nos conduz não apenas por um caminho asfaltado, mas por séculos de história natural. Agora reduza a velocidade. Respire outra vez. Olhe para o alto. A grandeza de Pituaçu talvez nunca tenha estado na ciclovia. Ela está acima dela. Nas copas das árvores, nas raízes escondidas sobre a terra, a vida continua existindo, mesmo cercada por uma das maiores cidades do Brasil. Poucos visitantes imaginam que, ao cruzarem os portões do parque, estão entrando um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica urbana do país. Bom, não sei se vocês estão aqui me escutando, né? Testando aqui na camerazinha de peito. E aqui essa que tá no guidão, né? Duas câmeras aqui hoje. Não chegamos nem direito aqui no quilômetro 3 e 4 ou 2, não lembro bem aqui, não olhei pra placa. Mas tá maravilhoso aqui o pedal, né? Botão de ajuda em cada poste para acionar, né? Sempre que preciso. O parque tá da hora, viu? Pituaçu sobreviveu ao crescimento acelerado de Salvador. Enquanto bairros inteiros surgiam ao redor, ela permaneceu ali, silenciosa, resistente, pacientemente esperando que as pessoas voltassem a enxergar seu verdadeiro valor. Imagine esse mesmo lugar há centenas de anos, muito antes de avenidas, muito antes de edifícios, muito antes de uma orla iluminada. O que chamamos hoje de Pituaçu fazia parte de uma imensa faixa contínua de Mata Atlântica, que cobria praticamente todo o litoral baiano. Era um mundo de árvores gigantes, rios limpos, nascentes cristalinas, animais abundantes. O homem ainda apenas virava mais um visitante.
Quilômetro 10. Sanitário. Trancado, né? Inaugurou o parque menos o sanitário. Aí eu preciso dele. Com o avanço da ocupação urbana, quase toda essa floresta desapareceu. Restaram fragmentos, pequenos pedaços espalhados pela cidade. Mas Pituaçu permaneceu como um dos maiores. E é justamente por isso que cada árvore aqui possui um valor que vai muito além da paisagem. Elas produzem sombra, retêm carbono, regulam a temperatura, protegem o solo contra a erosão, filtram a água da chuva, abrigam centenas de espécies de animais. Em outras palavras, essas árvores trabalham todos os dias para melhorar a qualidade de vida de Salvador, sem pedir nada em troca. Enquanto avançamos lentamente pela ciclovia, percebemos que nem todas as árvores são iguais. Algumas têm troncos largos e retorcidos. Outras crescem largas e elegantes, disputando a luz do sol. Árvores cobertas por bromélias, outras sustentam orquídeas. Outras crescem altas e elegantes, disputando a luz do sol. Há árvores cobertas por bromélias. Outras, é claro, orquídeas. Trepadeiras desenham verdadeiras esculturas naturais. Mas musgos recobrem cascas antigas. A floresta parece um organismo vivo. E na verdade ela é. Cada planta depende da outra. Cada inseto alimenta uma ave. Cada fruta amadurece no tempo certo. Cada estação transforma completamente a paisagem. O visitante que retorna meses depois nunca encontra exatamente o mesmo parque, porque a natureza está sempre em movimento. E então os sons começam a mudar. Se você desligar o celular por alguns minutos, vai perceber que existe uma sinfonia acontecendo no seu redor. O canto metálico do bem-te-vi, o assobio distante do sabiá, o grito inconfundível das maritacas cruzando o céu em grupos apressados, o bater das asas de uma garça levantando o voo sobre a lagoa, o estalo dos galhos provocado por pequenos saguis. Sim, todos eles estão aqui. Os saguis são os moradores mais carismáticos de Pituaçu. Ágeis, curiosos, inteligentes, costumam observar discretamente os visitantes dos altos das árvores. Mas basta permanecer mais alguns minutos em silêncio que a floresta está cheia de olhos observando você. Não tem apenas sagui. Tem lagarto, borboleta, libélula, pequenos anfíbios escondidos, insetos que trabalham incansavelmente polinizando flores, aranhas que ajudam a controlar populações de outros animais. Tudo possui uma função. Não está nada a estar ali por acaso. A floresta conhece o equilíbrio. Nós é que frequentemente lhe esquecemos. Ao aproximarmos novamente da lagoa, outro espetáculo acontece. Aves aquáticas assumem o protagonismo. Garças brancas caminham lentamente pelas margens. Socós permanecem imóveis durante minutos inteiros esperando o momento exato para capturar um peixe. Cada espécie possui seu horário, território, comportamento. Para um observador atento, uma única manhã em Pituaçu parece render dezenas de encontros inesquecíveis. É isso que o parque também se tornou um dos destinos mais preferidos dos observadores de aves da Bahia. Há visitantes que percorrem quilômetros apenas para registrar uma espécie rara. Outras retornam repetidas vezes, vendo fotografar um instante específico. Porque a natureza nunca promete, ela presenteia. Enquanto seguimos nosso percurso, percebemos pequenos desvios saindo da ciclovia. Trilhas, algumas curtas, outras mais profundas. Elas conduzem o visitante para dentro da mata. Ali o ambiente muda completamente. A temperatura cai a alguns graus. A luz torna-se difusa. É como entrar em um outro mundo. O cheiro das folhas secas vai dominar o ar. Poucos metros bastam que o barulho da cidade desapareça completamente. E talvez seja um dos maiores luxos do nosso século. Encontrar silêncio. Um silêncio verdadeiro. É daquele que permite ouvir apenas o vento passando entre as folhas,
É impossível caminhar por essas trilhas sem refletir sobre a relação entre a cidade e a natureza. Salvador cresceu, expandiu-se, verticalizou-se, mas Pituaçu permaneceu, lembrando que desenvolvimento e preservação precisam caminhar lado a lado. Não existe cidade saudável sem áreas verdes. Não existe qualidade de vida sem árvores. Não existe futuro sem água limpa. Cada visitante que respeita o parque ajuda a preservar esse patrimônio para as próximas gerações. Cada ciclista que leva consigo seu lixo. Cada caminhante que percebe as trilhas sinalizadas. Cada fotógrafo que observa sem interferir. Todos participam da mesma missão: conservar. Porque conservar também é uma forma de agradecer. Ao aproximar completamente 10 km do nosso percurso, percebemos que Pituaçu deixou de ser apenas um destino único. Ainda perto do quilômetro 11, parece que esqueceram de inaugurar esse quiosque aqui, né? Aqui é o banheiro e aqui é o que parece ser o quiosque. Bora! Opa! Andando mais alguns quilômetros, percebemos que ela estava imersa numa verdadeira universidade, uma universidade da natureza, um lugar onde as crianças aprendem que uma árvore vale muito mais em pé do que derrubada. Os adultos redescobrem a importância de um tempo lento, onde ciclistas que compreendem que nem toda viagem precisa ligar duas cidades. Às vezes basta dar mais uma volta, uma curva, mais alguns quilômetros e descobrir que a aventura pode estar exatamente onde a floresta encontra a cidade. Existe uma pergunta que todo visitante faz cedo ou tarde: quantos quilômetros tem a volta de Pituaçu? A resposta é simples: cerca de 15 quilômetros, contornando praticamente toda a lagoa. Mas a verdadeira resposta não pode ser medida em quilômetros, porque existem percursos que terminam quando acaba o asfalto, e existem percursos que continuam dentro da nossa memória. Pituaçu parece o segundo grupo. Vamos completar uma volta inteira, sem pressa, como fazem os grandes cicloviajantes, porque quem viaja de bicicleta aprende uma lição importante: a velocidade raramente melhora uma paisagem. Os primeiros quilômetros já ficaram para trás, o corpo encontrou o seu ritmo, a respiração tornou-se regular, as pernas trabalham quase automaticamente. Agora quem conduz a viagem não são mais os músculos, são os olhos. Eles têm um trabalho pela frente. Logo percebemos que nenhuma curva é igual à anterior. A lagoa muda constante de posição. Ora aparece completamente aberta, ora desaparece atrás das árvores, e outros esconde como se estivesse brincando de aparecer e desaparecer. É uma dança permanente entre água e floresta. A engenharia da ciclovia acompanha delicadamente o relevo natural. Não há retas intermináveis. Cada curva revela uma surpresa. Cada trecho oferece um enquadramento diferente daquele quem gosta de contemplar. É impossível passar por aqui apenas uma vez e acreditar que tudo viu. Em determinado ponto do percurso, a vegetação se afasta discretamente. De repente, algo surge diante dos olhos. É um daqueles lugares que todos reduzem a velocidade. Alguns param completamente, tiram o celular do bolso. Há quem também monte um tripé e simplesmente permaneça olhando também, sem fotografar, sem falar, apenas observando. Porque algumas paisagens não precisam ser registradas, precisam ser vividas.
Embora o parque seja voltado principalmente à conservação ambiental e do lazer, durante décadas a lagoa fez parte da vida de comunidades vizinhas, forneceu água, peixes, histórias, e aí continua até hoje despertando respeito entre aqueles que cresceram ao seu redor. É curioso perceber como o mesmo lugar pode significar tantas coisas diferentes. Para uma criança é um parque enorme, é uma pista de treinamento. Para um corredor é uma pista de treinamento. Para um fotógrafo é uma coleção infinita de imagens. Para um biólogo um laboratório vivo. Para o ciclista, talvez seja a liberdade. Enquanto seguimos pedalando, o relevo começa a mudar levemente. Surge uma pequena subida, nada exagerado, mas suficiente para lembrar que estamos pedalando dentro de uma área natural. A bicicleta responde, e logo vem a recompensa. A paisagem se abre novamente, é impossível não sorrir. Os ciclistas costumam dizer que toda subida merece uma boa vista. Em Pituaçu essa regra é quase sempre verdadeira. O pavimento que você vê oferece uma experiência completamente diferente daquela vivida antes da revitalização. Quem pedala aqui anos atrás lembra bem das rachaduras, dos remendos e das irregularidades. Hoje então, a bicicleta desliza suavemente. O atrito diminuiu, o conforto aumentou, as curvas tornaram-se mais seguras. Impossível manter um ritmo constante durante toda a volta. Para quem gosta de pedalar longas distâncias, isso faz enorme diferença. Não apenas pelo desempenho, mas pelo prazer. Então surge algo curioso. Apesar de praticamente estar no centro de Salvador, ou em algum lugar da orla, em vários momentos não conseguimos enxergar um único prédio. A floresta esconde completamente a cidade. É como se existissem dois mundos separados apenas por algumas dezenas de metros. De um lado engarrafamentos, semáforos, prédios, centros comerciais, do outro garças, saguis, árvores centenárias, água tranquila, silêncio. E talvez seja uma das maiores riquezas de Pituaçu. Pouquíssimas capitais brasileiras possuem um parque capaz de provocar essa sensação de isolamento sem que haja necessário deixar a cidade. Os quilômetros continuam passando, a bicicleta marca 12, 13 e finalmente 14. Mas não tem ninguém preocupado com números. Não existe ansiedade, não existe disputa. Mesmo os ciclistas mais rápidos costumam diminuir a velocidade em determinados pontos, porque existem paisagens que simplesmente exigem respeito. É nesse momento que a parte mais triste está chegando. Cheguei cansado de mais um giro que vocês viram aí há pouco, Parque Pituaçu. Gravando aqui para mostrar para vocês os equipamentos que utilizei para fazer a gravação desse vídeo, desse pedal. A primeira é esta câmera aqui, né? Câmera tamanho polegar. E você grava vários vídeos aí, inclusive contínuos, no meu entendimento, com bateria de duração de 30 minutos contínuos e quase 1 hora alternado. Eu pude gravar nesse aqui uns 37 vídeos, né? Só que a saída é um formato AVI. Eu vou ter que converter para MP4 para o celular para conseguir interpretar os arquivos, né? E poder jogar e poder ir para o YouTube, né? Como provavelmente vocês já viram. Tá aí. Ele vem com vários acessórios, né? Inclusive esse aqui que eu consigo colocar aqui debaixo da camisa, que ele é um imã, né? Percebe? Usa a tela dele aqui, é um imã, né? Não sai de jeito nenhum, só a não ser que você consiga tirar, né? Aí você prende aqui embaixo e consegue, né? Não vou nem mostrar, nem precisa, né? Mas vou tentar de novo aqui. Aqui só de amostra. E aí ele fica assim, ó. Você deve ter visto já nos vídeos aí, ó. Ele grudado na camisa, né? Ele adere em qualquer vestimento onde você botar. A câmera, né, principal tomate, com ângulo de giro de 270 graus, né? Ela tava assim, desse jeito, né? Tomate MTEC 5000, né? Ela me dá muito trabalho às vezes. Ela tava no guidão da bicicleta, né? Muito bom, né? Só que
Só que os acessórios dela não são muito adequados, né, para você fazer uma gravação boa desse porte. E por isso eu tinha comprado um adaptador, né, de guidão, né? Um adaptador de guidão, um suporte nele de guidão para colocar a câmera, né, com saída macho para poder inserir, né, fazer a inserção. Aqui era suficiente prender isso aqui no guidão, depois prender a câmera e fazer as gravações aí que vocês viram, a maioria delas. Com essa aqui, né, de forma alternada, eu consegui gravar 15 vídeos e ainda teve espaço para bateria ainda, sobrou bateria. Enquanto esse aqui eu só gravei uma hora de vários vídeos aqui e a bateria foi embora, né? Gravação de no máximo 1 hora. E é isso, né? Eu vou estar deixando em breve o link aqui dessas câmeras aqui que comprei. Inclusive esse aqui eu vou ter que pesquisar onde eu comprei esse suporte, né? Que foram em várias plataformas aí de compra, né? Que vocês conhecem. E aí vou deixar na descrição aí o link para vocês comprarem, né? Se vocês se sentirem interessados. E aí me contem como foi a experiência de uso delas. Eu gostei muito, né? A saída, o formato de gravação. E aí, enfim, fiquem à vontade para isso. Bem, hoje foi o pedal para o Parque de Pituaçu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva também no canal, compartilhe muito também e comente, né, sobre o que você viu, algo que não consegui identificar nas nossas frames. E é isso. Estamos a dizer para você: vem aqui fazer o seu destino hoje com Trovões do Asfalto. Tundra Cicloviagens.